o plano de salvação de Deus. O plano de salvação de Deus. Mas antes de avançarmos, eu quero saber se existe aqui alguém que tem este entendimento. Quando falamos do plano de salvação de Deus, de que é que nós estamos a falar? Quem tem uma ideia? Sim, irmão. Bom dia, igreja. Bom dia. No meu entendimento, quando falamos sobre o plano de salvação de Deus, eu percebo que Deus tem intenção de salvar a todos nós, mas infelizmente não é possível devido às nossas iniquidades. Obrigado. Palmas para o Senhor Jesus. Alguém mais tem uma ideia? Bom dia, igreja. Eu, no meu pensar, quando estou a falar do plano de salvação de Deus, eu penso o seguinte: como devemos alcançar a nossa salvação com a Deus. Amém? Palmas para o Senhor Jesus. Igreja, Deus amou o mundo de tal forma que Ele enviou o seu Filho único, Jesus Cristo. Ele veio à terra não para condenar o homem, mas para difundir a mensagem de salvação. Deus instituiu um plano de salvação. Deus instituiu um plano de salvação. God planned salvation Porque a vontade de Deus because God's will é que todos nós is that all of us mereçamos a salvação. we may deserve salvation. Sejamos We salvos. may be saved. Este é o desejo de Deus. This is God's desire. Por isso que Deus é amor. That's why God is love. Deus amou o mundo God loved the world de tal forma to the extent of que Ele enviou o seu Filho, sending His own Son, Jesus Cristo, Jesus Christ, para vir à to terra, come on the para earth, ensinar a boa nova. teach the good news. E o mundo não lhe compreendeu. And the world didn't O understand Him. mundo perseguiu Jesus. The world persecuted Jesus. Ele foi morto. He was killed, Ele foi ressuscitado no terceiro dia. but He was raised on the third day. Conforme as Escrituras, According to the scriptures, Ele falou com os seus apóstolos, He took to His apostles que são os discípulos, that are disciples, e depois ascendeu aos céus. and then He ascended to heaven. Ela ascendeu aos céus. He ascended to heaven. Jesus Cristo, Jesus Christ Ele é a pedra fundamental is the fundamental stone do plano de salvação de Deus. of God's plan Do of plano salvation, de salvação de Deus. of God's plan regarding salvation. Jesus Cristo Jesus Christ é a pessoa principal is the main person neste plano de in salvação. this plan of salvation. Eu vou convidar a igreja I'll invite the church para lermos juntos no livro de Gênesis, to read together the book of Genesis, capítulo 2. chapter 2. Vamos iniciar a partir do versículo. Vamos ler o versículo 18 Verse 18, e depois saltamos para o 24. then we skip to 24. Vou pedir ao irmão Isaac para ler para nós. Gênesis, capítulo 2. Genesis chapter 2. Vamos considerar os versículos 18 We'll read verse 18, e depois saltamos para o 24. and then we go to 24. Sim, irmão Isaac. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Igreja, Church, quando eu disse que nós somos parte de salvação, when I said that we are part somos of salvation, parte deste plano de we are salvação, part of this plan of salvation. isso começa necessariamente It necessarily begins pela criação. from creation. O homem, Deus fez o homem, God made a man, tal como vocês conhecem. as you know, Ele viu que o homem, que era Adão, and it so that
the man who was Adam, Não era bom que ele vivesse sozinho. was not good for him to be alone. Que ele havia de fazer alguém, uma ajudadora, And he would uma make companheira, a helper or a companion, conforme lemos agora. according to what we just read. Versículos 24. Verse 24. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. É por isso That's why que o homem that a man deixa o seu pai shall leave his e a father sua mãe, and his mother, vai se unir and he will be cleaving a uma companheira the ou um companion companheiro, or companion e eles partner, fazem and they make uma só carne. and they become only one flesh. O plano de salvação The plan of salvation, consiste na família, it lies on family. incide na família. It relies on the family. Deus, God, ela adora as famílias. He loves families. Ela adora as He famílias. loves families. E é por isso And that's why que o that Satanás, Satan, ele sabendo disso, knowing that, ele luta nas he famílias. fights in the family. Ele quer destruir os He casamentos. wants to destroy the Ele marriages. coloca He infelicidade, puts unhappiness. coloca problemas. He puts problems. Porque a família Because a family é o bem is precioso a precious good aos olhos de Deus. to God's eyes. Deus criou Adão God created Adam, e através dele a Eva. and through him, Ele Eve. disse no versículo 24: And he said in the verse 24, deixará o homem e a mulher a casa dos seus pais man and woman shall e leave the vão se parents' house, unir and they will join together. e tornar-se-ão uma só carne. They shall become only one flesh. Vão ser uma só There pessoa. will be only one person. Qual é a mensagem que Deus quer transmitir aqui? What is the message that God wants to transmit to us here? É que um homem e uma mulher, Is that man and woman, eles não podem ter they cannot have planos diferentes. two different plans. Não podem ter planos They diferentes. mustn't have different plans. Senão eles não vão alcançar Otherwise, they won't reach a or paz do achieve. Espírito Santo. They won't attain the peace of the Eles não Spirit. vão alcançar They won't attain a presença de Deus God's presence no seu casamento. in their marriage. Lembra-se, irmãos, Remember, brothers, que as famílias, that families, a família the é family, um bem precioso is a precious good aos olhos de Deus. to God's eyes. Deus ama as famílias. God loves the families. Ontem, Yesterday, com alguma infelicidade, I was a bit unhappy. eu fui a uma reunião I went to a meeting onde eu sou pai de turma where I'm e, entretanto, depois da reunião, a representative. Then after the meeting, eu aproximei a mãe turma I went closer to the mother para consertarmos algumas coisas. to fix something. É uma pessoa idosa, It's an adult or old person, muito mais velha que eu, more older than I am. mas eu vi as lágrimas caindo nos olhos dela But I saw tears running down from e eu her eyes. perguntei a ela o que se passava. And I asked her what was going on. Ela disse que estava triste And she said that she was sad porque as notas do filho because the marks of his eram muito children, the son, péssimas. they were so down. Eram muito They were péssimas. so low and bad. Mas olhando para os olhos dela, But looking at her eyes, eu vi algo a I mais. saw something more. Eu vi que a tristeza dela I saw that her sadness era muito profunda. was deep, Muito profunda was so deep do que a situação que ela me apresentou. than the situation that she E presented me. fomos conversando. And we went chatting. Ela disse para mim assim: She told me this way. este 2024 This 2024 é um ano is a year de derrotas para mim. of defeat for me. Então eu perguntei: o que é que se passa? Then I asked her what's going on. Esse meu casamento, She said my marriage ele vai de mal a pior. is going from worst Ele to vai worse. de mal a pior. Because from the west to Reparei, worse. reparei para ela, I looked at her. era uma pessoa She was a person que eu devia absorver dela that I should absorb from her alguma experiência, some experience, algum ensinamento. some teaching. Mas vi ela com tristeza, But I saw her with o sadness. casamento dela a cair. Her marriage was Ela falling. disse que o marido dela She told me that her lhe husband tem violentado, lhe tem violentada. violates her. Já vive há muito tempo She lives it for a long time. separados na mesma casa. They live separately in the same house Eu for a long disse a time. ela: I told her, no seu casamento in your marriage,
Falta Jesus. It's lacking Jesus. Não tem a presença de There is Jesus. no Jesus presence. O Espírito Santo não está lá. The Holy Spirit is not there. E eu aconselhei ela, And I advised her, tal como aprendo aqui na igreja, as I learned here at the church, a tratar bem o marido dela. to treat well her husband. Pese embora os problemas, Even though there are problems, trate bem o seu marido. treat well your husband. Eu disse certamente, I told her, certainly, o que está a atormentar o seu casamento what is tormenting your marriage é um espírito. is a spirit. É um espírito. Is a spirit. Esse espírito This spirit pode se chamar marido can be espiritual, called spirit husband ou mulher espiritual, or spirit wife ou espírito familiar. or familiar É spirit. o Is Satanás it Satan querendo destruir a sua família. willing to destroy your family? Eu disse a ela, And I told her, depois de convidar a igreja, after inviting her to church, eu disse a ela, tem que orar. I said you have to pray. Primeiro limpar o coração. First you need to cleanse your heart. Viva sem mágoa. Live without Viva bitterness. sem inveja do seu marido. Live without hatred in your heart. Porque a palavra And diz because the word que nós says não lutamos contra a that carne, we don't wrestle against nem flesh, contra o sangue. nor against blood. Nós lutamos contra o espírito satânico. We fight against Nós satanic lutamos spirit. contra Satanás. We fight against Satan. Se você lutar contra o seu marido, If you fight against your husband, você está a lutar de forma errada. you are doing wrong battle. Está a lutar de forma You errada. are doing the wrong battle. Eu disse, ora, mamãe. I said, pray, my sister. Ela disse, eu tenho orado. She said, I've been Eu praying. disse, ora forte. And I said, pray more Ora strong. à madrugada. Wake up in the morning Ora às manhãs. and pray in the morning. Ora ao dormir. Pray when you're about to sleep. Leia a palavra. Read the word. Medite da palavra de Deus. Meditate in God's word Para que os maus pensamentos so that the evil thoughts não te derrotarem. may not defeat you, Não te levarem ao may pecado. not take you to sin. Eu disse a ela, jejue. I said, fast, Jejue. fast, E faça o bem. and do good, Faça o bem. and do good. Entretanto, ela aceitou o desafio. Therefore, she accepted the challenge. Eu disse, vamos orar juntos. And I said, let's pray together. Vamos orar juntos. Let's pray together. Eu reparei para a idade dela. I look at her age. Se calhar perto de 50 anos. Maybe she's around Já está 50 com o years. marido há muito tempo. She's with her husband for Com long years. filhos adultos. With grown-up Mas é children. uma relação que o demônio quer quebrar. É uma relação But it's a que relation o Satanás quer acabar com ela. that Satan wants to finish with it. O Satanás, Satan, ele luta nos casamentos. he fights in the Ele quer marriage. ver você e eu infeliz. Ele quer ver você e eu He wants to infeliz. see you and I sad. Não aceita, povo de Deus. Don't accept people of Busca God. Jesus. Seek Jesus. Busca o Espírito Santo Seek the Holy Spirit para o seu casamento. for your marriage. Você e a sua esposa, You and your wife, vocês são um. you're only one. Vocês são um. You are one. Devem comungar da mesma You palavra, have to share the dos same word mesmos objetivos in the same objectives e de mesmos planos. and with the same plans. De mesmos planos. The same plans. Não funcionam para um cristão. Doesn't work out for a Christian, Uma mulher ou um homem a woman or a wife, ter uma conta bancária, to have a bank account, estar a guardar dinheiro keeping money, sem saving outro money, saber, without the other part knowing sem that, outro saber. without the partner Não knowing that. funciona. It doesn't work out. Um homem ou uma A mulher man or a woman estar a construir uma casa is building a sem house outro saber. without the husband knowing Não that. It funciona. doesn't work. Na sua casa At your house, há problema de pão. there are problems of Você bread, tem dinheiro, and you have money mas espera no homem waiting for your ou man espera na mulher. or waiting for your wife. Vocês aí não estão a ser um. There you are not being Não one. estão a ser um. You are not being one. Marido e mulher. Marido e mulher. Husband and wife, Eles são um. they're only one. São um no propósito. They are united in one Um purpose. nos planos. They're only one in their plans. É isso que Deus quer ver That's what God wants to see nas famílias, in their families, nos lares. in their homes. Mas o Satanás não quer isso. But devil doesn't want that. Satanás não quer isso. Devil doesn't want it. Ele quer destruir. He wants to destroy. Ele quer destruir. He wants to destroy. Vamos ler juntos? Let's read together No livro de Gênesis ainda, in the book of Genesis again, capítulo 1, chapter 1 versículo 28. and verse Um 28. pouco para trás. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Genesis 1, 28. Sim, irmão Isaac.
e os abençoou, dizendo, 28, tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Deus, God. depois de unir After o uniting homem e a mulher, man and woman, ele disse, he said, ele orientou, he gave this guide, multiplicai-vos, multiply, tenham muitos filhos having many children, e tenham domínio and have dominion sobre os animais, over animals, sobre o peixe, over fish, sobre os animais que existem over the na animals that exist face da terra. on the face of the earth. Aí está o amor de Deus. There is God's love. Aí está o amor de Deus. There is God's love. Povo de Deus, People of God, nós podemos ver o amor de we Deus can see God's love em coisas pequenas. in little things, Em coisas in pequenas. small things. Nós estamos agora We are here now, a caminhar moving para a produção de mangas. to the mangoes, Produção de mangas. where mango trees that produce As mangas, mangoes, elas nascem, they bear elas produzem, and they produce amadurecem, and they ripe simplesmente simply para satisfazer o homem, to satisfy the para o homem man comer dela. so that he can use E eu it, estou a he falar can de eat it. manga, I'm referring about posso falar mangoes. de milho, I can also use about Posso falar de maize. I cana-doce. can be talking about sugar cane. posso falar de arroz. I can talk about rice. Deus fez isso tudo God made all the things para agradar um homem. to please a man. Nós podemos ver o amor de We can Deus see God's love nestas in coisas. these things. Deus é amor. God is love. Deus é tudo God is everything para as nossas vidas. for our lives. No livro de Gênesis ainda, podemos não ir lá. In the book of Genesis, Gênesis capítulo 9. Genesis chapter 9, we Depois cannot de go there. Deus After God, ter destruído a terra having destroyed the onde earth vivia Noé in the time of Noah por causa da abominação, because of por abomination, causa da desobediência, because of disobedience, Noé e a sua família, Noah and his family, eles foram salvos. they were saved, E Deus deu a mesma orientação. and God gave the same guideline. Multiplicai-vos agora Multiply now e reproduzi-vos and be many e enchei a terra. and fill the earth. Aí está o amor de Deus. There's God's love. Deus é amor. God is love. Deus é a palavra. God is the word. Deus é tudo. God is Em everything. nome de Jesus. In the name of Jesus. João capítulo 3, John chapter 3 versículo 16. and verse 16. Deus diz aqui God tells que here Ele amou o mundo that he loved the de world tal forma to the que extent enviou o seu Filho of sending his son para Ele so that he ensinar-nos a boa nova. could teach us good news. Mas o mundo não compreendeu. But the world didn't Peço o irmão understand. Isaac. João capítulo 3, versículos 16. John chapter 3 verse 16. João capítulo 3 e versículo 16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo God loved the de world tal forma to the extent que Ele deu o seu Filho he gave his son para que todos que neles so creem that those who believe não in him morram, may not perish mas que tenham a vida eterna. but have everlasting life. Por isso que nós dissemos That's why we que said Jesus Cristo, that Jesus Christ Ele é a pedra fundamental is a fundamental do stone plano de of salvação the plan of salvation de Deus. of God. Se você crê em Jesus, If you believe in você vai Jesus, ser salvo. you'll be saved. E a morte que Deus And the death of God fala nesta palavra talks in this word não está falando da morte física. is not talking about physical Não death. está falando da morte It's física. not talking about physical Nós death. todos vamos morrer. All of us are going to die. Mas ele está a falar But he's saying da morte eterna. of everlasting death. Da morte eterna. Everlasting death. A morte espiritual. The spiritual death. É desta morte que Deus fala. Is this death that God is talking about? Povo de Deus, People of God, conserva a sua família. keep your family. Conserva a sua família. Keep your family. Seja gente de paz Be agent of peace na sua família. in your family. Partilhe o evangelho com a família. Share the gospel with the family.
É minha ambição. It's my lesson. O que eu vou dizer agora What I'm going to talk não vem na palavra. What I'm going to tell you now is É not, it minha doesn't come from ambição. the Bible. It's my own lesson. Eu acredito I believe que se nós tivermos famílias that if you have families unidas no Evangelho united in the gospel de Jesus Cristo, of Jesus Christ, nós teremos uma sociedade we'll have a societies, organizada, well-organized societies, uma sociedade a society próspera, that is prosperous, país a country organizado. that is organized. Você que é pai e mãe, You who is father or mother, estude a palavra com a sua família. start the Bible with your family. Encontre um momento. Find the time. Eu sei que os dias são corridos, I know that the days mas às are vezes o rushed, Satanás permite isso, but sometimes devil allows que that nós nos atrapalhemos so that we can be com as disturbed coisas do mundo with the things of the world, e não tenhamos tempo para a família. and we may not have time for the Encontra family. tempo para a sua família. Find time for your family. Encontra tempo para a sua família. Find time for your family. Senta com a sua família Sit down with your family. num dia de semana, In a day of a week a vossa escolha. that you choose, Leiam a palavra juntos, read the word together orem juntos, and pray together, entrevistem os vossos and filhos interview your children sobre como vai a escola, about how school is going, como eles brincam, how they play, com quem eles brincam. with who do they play, Se você tiver a graça, and if you have the grace, você há de ver um problema, you will see the problem uma alteração no comportamento or a change in the behavior do seu filho, of your children, the e son, você estará a tempo and you will have a time de corrigir. of correcting it. Mas para isso, But for that, dê a tempo, give yourself time. dê esse tempo Give yourself time de reunir com a família, of gathering together with your de family, orar com a of família. praying with your family. Desta forma, This way, o Satanás, Satan, ele não vai encontrar you espaço won't find the room para entrar na sua família, enter your para family, entrar na sua casa, to enter your house, porque vocês serão uma família unida, because you'll be united family, unida em Cristo Jesus. united in Christ Jesus. A vossa casa Your house vai ser uma casa de will oração, be a house of prayer, uma casa de a oração. prayer house. A palavra diz The Bible says que o Satanás, that Satan, ele está ao nosso redor, he surrounds us, encontrando espaço para entrar, trying to find a room to encontrando enter, espaço para entrar. trying to find a chance Mas to se enter. marido e mulher, But husband and wife, vocês forem you are one, unidos em Cristo Jesus, united in Christ Jesus, abraçar os vossos filhos, embracing your children, Satanás não vai encontrar espaço Satan won't find para space entrar e destruir a sua família. to enter and destroy your family. Jejue com família, Fast with your family, ore com família, pray with the family, ore com família. pray with the family, E acima de tudo, and above all, estejam perto de Deus. be close to God. Estejam perto de Deus, Be close to God, para que o Espírito Santo so that the Holy Spirit não se aparte da sua may vida. not depart from your life. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Vamos em seguida ler And the following, let's um read depoimento, a certain statement em que Cristo, where Christ, ele foi obrigado a dar he was obliged to give por causa do repúdio because of dos divorce judeus. of Dos Jews. judeus. Of Jews. Vamos ler junto no livro de Marcos, Let's read together the book of Mark. Marcos capítulo 10. Mark chapter 10. Marcos capítulo 10. Mark chapter 10. Vamos começar do versículo 2. Let's start from verse 2. Livro de Marcos, The book of Mark, capítulo 10, chapter 10, versículo 2. and verse 2. Por favor, irmão Isaac. Marcos capítulo 10, versículo 2. Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Era sobre o divórcio It was about divorce que os judeus that the Jews, indagaram a Cristo. they inquired Jesus. Indagaram a Cristo. They inquired Jesus. Mas vejam como Cristo respondeu. But see how Jesus answered. Como Cristo respondeu How Jesus answered aos que lhe negavam, to those that asked aos him, que o indagavam. those that were asking him. Continuando. Versículo 3. Jesus respondeu com esta pergunta: o que foi que Moisés mandou? 4. Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. 5. Então Jesus disse:
Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Então, Then, os judeus foram ter com Jesus Jews went to talk to Jesus acerca do divórcio. about divorce. Então ele perguntou: Then he asked, o que a lei mosaica dizia? what law of Moses O que says? o Moisés vos dizia? What Moses was telling you, Que um homem, that a man querendo deixar a sua esposa, willing to leave his pelos wife seus motivos, with his reasons, podia fazer uma carta. he could write a Uma letter, carta de divórcio. letter of divorce, Uma carta de repúdio a divorce à letter sua relação. of his relation. Mas vejam a sabedoria de Cristo But see Jesus' wisdom nos seguintes versículos. in the upcoming verses. Continuando, irmão. Versículo 6. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez, homem e mulher. 7. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. Vejam como Cristo respondeu. See how Jesus answered. Jesus lembrou Jesus a eles reminded them o que estava escrito no princípio. that it was what was written in the beginning. Lembrou a consciência deles He drew their attention e disse: and he told them, lembram-se remember que Deus fez o homem e a mulher. that God made a man and Eles woman. vão se unir They're going to e unite formarão uma única and they will carne. become only one flesh. Então, de onde vem o divórcio? And then where divorce Esta é a come from? pergunta que cada um de nós vai fazer This is what e the person responda that por si mesmo. each one of us can ask De onde and you vem o divórcio? answer for yourself. Se Where does Deus deu divorce um come from? mandamento If God gave a command que um homem e uma mulher that man and woman, deixarão ambos both of them shall leave as suas famílias, os seus pais, their parents e vão se unir, and they will unite vão se tornar uma única carne. and they will become only one flesh. De onde vem o divórcio? Where does divorce come from? De onde vem a separação? Where does separation comes from? Continuando. Versículo 8. E os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. 9. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Versículo 10. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto. 11. E Jesus Para respondeu. aí. No versículo 9, Deus diz que ninguém separe o que Deus, Verse 9, Jesus says, no one can separate what God uniu. united. O que Deus uniu. What God put together. Logo, Then podemos perceber we can understand que o divórcio, that the divorce, a separação, the separation, ela tem uma proveniência maligna. it comes from the wicked Tem one. uma proveniência maligna. It comes from the wicked Não one. faz plano de Deus. It doesn't make a plan of Não God. faz parte do plano de It Deus. doesn't make a part of God's Que o plan. homem e uma That a mulher man and woman que se amaram um dia that loved each other one day, unam-se they unite e tornem-se uma só and they carne, become only one flesh, uma só pessoa. only one person, Ele divorcia. that they may divorce. Deus odeia divórcio. God hates divorce. Ele And diz: he says, ninguém separa no one can o que eu separate uni. what are united. Então, se este casamento Then if this marriage chega ao divórcio and a divorce comes ou separação, or separation comes, há algum problema aí. there is a problem there. Este problema This problem pode ser marido espiritual, may be spiritual pode husband ser mulher or espiritual, spiritual wife, pode ser o espírito familiar. or can be familiar É o spirit. próprio Satanás, Is the devil himself. é o próprio demônio. Is the demon himself. Não é vontade de Deus. Is not God's Os planos de will. Deus God's plans para o seu povo for his people são planos de are prosperidade, plans of prosperity, planos de felicidade, plans of happiness, planos de alegria. plans of joy. Deus quer ver você sorrir. God wants to see you smiling. Deus quer ver você feliz. God wants to see you happy. Deus quer ver você bonito. God wants to see you Deus quer handsome você and beautiful. até com uma casa bonita. God wants to see you with a Deus se beautiful alegra house. com isso. God is pleased with Deus se alegra com that. isso. God is pleased with Da that. mesma forma In the same way que Ele se entristece that it gets sad quando vê você mal, when he sees you bad, quando vê você desorganizado, when he sees quando untied, vê um casamento destruído. when he sees your marriage all destroyed. Deus entristece-se. God gets angry. Deus entristece. God gets sad. Voltando um bocadinho Turning back a bit às conversa que eu tive com a senhora ontem, to the conversation I had no yesterday. final eu pensei,
in the end, I thought se calhar maybe as notas fracas the weak marks or do low filho performance dela of her child pode advir can come do problema conjugal. from their Os marital pais problems não são unidos. because the parents are not Os united. pais não estão unidos. The parents are not Não dão united. atenção à criança. They don't pay attention to the Não dão child, atenção às crianças. They don't give the E attention o to the child, resultado não pode ser bom. and the result cannot be O good. resultado não pode ser bom. The result cannot be good. Igreja, Church, estejamos unidos na família. let's be united in the family. Foque-se na palavra em casa. Focus on the word. Orem como marido e mulher. Pray as a husband and Envolva wife. os vossos filhos. Involve your children. Envolva os seus parentes. Involve your parents. Envolva a sua família. Involve your family. Deus vai abençoar a sua casa. God will bless your home. Deus vai salvar a sua família. God will save your family. Vamos ler juntos Let's read together no livro de Efésios. in the book of Ephesians. Efésios capítulo 5, Ephesians chapter 5, versículo 22. verse 22. Efésios Ephesians capítulo 5. chapter 5. Vamos considerar Let's consider a partir do versículo 22. from verse 22. Sim. Sim, Mano Isaac? Efésios capítulo 5, versículo 22. Aqui tem um subtítulo que diz assim: os deveres domésticos. Quem tem um subsídio diferente? Subtítulo diferente. Who has the subheading? Irmã ali? Sim? Esposas e maridos. Esposas e maridos, ok? É mesmo? Alguém tem uma versão diferente no seu subtítulo? Sim, irmã Cacilda aqui. Pode continuar? A exortação ao amor e à pureza. A exortação ao amor e à pureza. Na minha Bíblia diz os deveres domésticos. Irmãos e irmãs, Brothers and sisters, por causa da minha profissão, because of my profession, algumas vezes sometimes eu tenho entrado na relação das pessoas I enter in people's relation por causa dos problemas conjugais. because of marital E problems. muitas vezes Many times você vê um casamento you see a marriage que foi construído há muito that tempo. was built long time ago. Fizeram muitas coisas They juntas, did a lot of things together, mas só se separam por uma coisa pequena. but they separate for a small Uma thing. coisa pequena. For a small thing, Falta de humildade. lack of humility, Humildade no casamento. humbleness in the A marriage. mulher The wife não se quer colocar doesn't want to put no herself lugar de mulher na casa. No lugar de mulher na casa. in the position of a homem woman at home. The man Não se quer posicionar doesn't want to position no himself lugar de in homem. the position of a man. Às vezes só é isso. Sometimes just E that, algumas vezes and also sometimes só falta a palavra humildade. it lacks the word humility. Dizer à esposa ou à esposa, To say husband or wife, depois de reconhecer a falha: after acknowledging the fault, desculpa, marido. sorry husband, Desculpa, mulher. sorry my wife, Perdão. forgiveness. No dia que eu falei, The day I said that, estava exaltada. she was. Às vezes falta esta palavra só. Sometimes this word lacks a Você lot. vê um casamento desmoronar, You see, casamento you destruir, see the marriage uma destroyed, família a se dividir and the family getting por causa divided de falta de humildade, for lack of de humbleness, reconhecimento of acknowledgement das nossas falhas. of our faults. Eu vejo isso. I see that. Mas Deus, But God, na sua infinita in sabedoria, His endless wisdom, Ele escreve nesse livro que nós vamos ler He writes in the book that we are sobre going os to read deveres do homem about the duty of a man e deveres das and the mulheres duty of a woman no casamento. in the marriage. No casamento. In the marriage, Até os próprios filhos including the children, também têm deveres they also have their duties no casamento, in the marriage, na família, in the family, em um lar. in the home, in the home. Sim, irmão Isaac. Efésios capítulo 5, versículo 22. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Esposa,
Wives, Obedeça seu marido obey your husband como você obedece a Deus. the same way you obey God. Como você obedece a Deus. The way you obey Se God. você tem temor a Deus, If you fear God, obedeça seu marido. obey your husband Tal como você tem temor a Deus. the same way that you have God's fear Simples God. quanto isso. Simply like that. Simples quanto isso. Simple as that. O contrário disso, The contrary of that things, nós estamos a introduzir or the otherwise, uma we're introducing ideologia diferente. different theology. Estamos a contrariar We are o pensamento de Deus, going against God's thought, plano de Deus. God's plan. A mulher, The wife ela é submissa ao marido. is submissive Ela to her deve husband. respeito ao marido. She respects Quem her toma husband. decisão na casa Who takes decision at É um homem. the home is a man. é um homem, Is a man. mas naturalmente But naturally, consultada a sua esposa. you consult your wife. Deve ouvir a opinião da sua You have esposa to hear the para que opinion of your wife sejam efetivamente so that you can be one, only one, como diz a palavra. as the word says. Continuando. Versículo 23. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. O marido The husband tem autoridade sobre a sua esposa, has authority over his sobre wife, o seu marido, your husband, assim como the way Jesus tem autoridade that Jesus has sobre authority a igreja. over the church. Lembrem-se Remember que Jesus that Jesus é a pedra fundamental is a cornerstone do plano de salvação. of God's plan of salvation. Versículo seguinte. Versículo terminando. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. 24. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Assim como nós The way us somos obedientes a Jesus we Cristo, are obedient to Jesus Christ, a esposa the wives deve ser obediente must be obedient ao seu marido. to their husband. Não vamos inverter os papéis. We are not going to Estaremos a andar contramão. we are not going to do Estaremos a andar contramão. we will be other Povo de other way Deus. around. Povo de Deus, People of God, em algum momento, at certain point, nós mesmos we é que ourselves estragamos o nosso casamento. we damage our É que own estragamos a marriages. nossa relação We spoil our own relation por causa because da inversão das coisas, of inversion of things, inversão dos papéis. inversion of the roles. Deus é organizado. God is organized. Ele instituiu o lar, He is the one who set instituiu a the family, família the house and the e family, Ele colocou and He put responsabilidade responsibilities sobre cada membro da família. over each member of the family. Mulher no seu lugar, Wife at his place, marido no her seu place, lugar, and the husband at e his os place, filhos no seu lugar, and also the children in their e os place, filhos no seu lugar. and the children in their place. Não permita que seu filho Don't allow that your son tenha tudo o que quer. have whatever he wants. Em algum momento At a certain point, é preciso dizer não. it's necessary to say no. É preciso dizer não, It's important to say no conforme a idade da criança. according to the age of the child. Conforme a idade da criança. According to the child's age. Versículo seguinte. Versículo 25. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Marido, Husband, atenção aos maridos. attention, husband, Ame a sua esposa, love your wife assim como the same way Cristo amou a igreja Jesus Christ loved the church, e deu a sua vida and He gave His life por nós. for us. Jesus morreu por nós Jesus died for para que us nós possássemos ser salvos. so that we could be saved. Agora cabe a cada um de nós Now it's up to each one of fazer a us sua parte, to do their part, obedecendo a Deus, obeying God os seus and mandamentos, His commandments. os seus mandamentos. His commandments. Igreja, Church, agora quero me dirigir. now I want to address, Nós aqui falamos here we talked no conceito família, in the issue of the family, marido e mulher, husband and wife, mas também queremos considerar but we also want to consider família, family, a mãe solteira, the
single mother, Se você é mãe if you're solteira, a single mother, você é uma família. you're a family as well. Se você é um pai If you're solteiro, a single father, também é uma you're família. also a family. Busque o evangelho para sua casa. Seek the gospel for your Ore com os house. seus filhos. Pray for your children. Obedecem a palavra. Obey the word Espera que Deus responda and wait so that God can às answer suas preocupações. your worries. Você que é mãe solteira. You that are a single mother, Você que é marido solteiro, homem solteiro. you that are a single man, Desculpa, pai solteiro. or single father, Também são uma família. you are also a family. Una os seus filhos. Put together all your Una children. com seus filhos. Unite your children. Leiam a palavra juntos. Read the word together. Orem juntos. Pray together Para Deus manifestar-se na sua so vida. that God can manifest Lembre-se Himself que in your Deus é amor. Lembre-se que Deus é amor. family. Remember that God is good. Deus não faz distinção das pessoas. God doesn't make exception Ele of não people. faz a exceção das He pessoas. doesn't have Ele não favoritism. escolhe um He doesn't choose e deixa outro. one and leaves another. Ou escolhe este porque é bonito Or he chooses this one e because deixa esse porque não é bonito. handsome, or the other is not handsome. Essas não são contas de Deus. This it doesn't make part Deus of God. repara para o seu coração. God looks at your heart. Repara para a sua devoção. He looks at your O devotion. amor que você tem para com Ele. The love that you have A towards Him. obediência da The palavra. obedience of the word. Quando obedecemos a When we palavra, obey the o word, Espírito Santo de Deus, the Holy Spirit of Ele God, toma conta de si. He takes control of you. Ele toma conta de si. He takes control of you. Vamos ser uma família unida. So be Vai united ser uma family. pessoa You will próspera. be a prosperous person. Igreja, Church. agora me dirijo Now I address a myself você que não casou ainda. to you who are still single. Você que não casou ainda. To you who are still single. Você que é jovem, You that are young men, tanto homem ou mulher. men or women. Espere em Deus. Wait upon God. Espere em Deus. Wait upon God. Deus tem um plano para si. God has a plan for you. Deus tem um plano para si. God has a plan for you. Dobra o joelho. Go on your knee. Dobra o joelho. Go on your knee Para que Deus te ilustre. so that God can show you. Para que Deus mostre So that God o can show you verdadeiro parceiro. the true partner. A verdadeira parceira. The true partner. E Deus é muito bom. And God is so good. Deus é muito bom. God is so good. Eu conversava com o irmão I was talking to a há brother 2 dias atrás 2 days ago sobre o casamento. about marriage. Eu disse, Deus é tão bom And I said that God is so que good quando você clama that when you cry out por um casamento, for a marriage, por um parceiro, uma for a parceira, partner, se for a vontade if dele, it's God, His will, se for a bênção if dele, it's His blessing, ele traz uma outra parte, He brings another part, uma parceira a partner, ou um parceiro a partner que vem completar that come to complete a sua pessoa, your person, o seu ser. your being. Deus é organizado. God is organized. Deus é organizado. God is organized. Povo de Deus, People of God, você às vezes sai do serviço, you sometimes comes from your você work, está cansado, you are exhausted, frustrado, frustrated, porque as coisas não correram bem. because things didn't go well. Você não pode chegar em You casa cannot reach home encontrar uma outra frustração. and find another frustration. Não, No, não. no. Tem que chegar em casa, You have to arrive encontrar um home clima de paz. and find a peaceful A sua environment. parceira Your partner tem que ter a capacidade must have a de capacity perceber, of understanding, ler o seu semblante reading your e face perceber. and Meu understand. marido hoje não está bom. My husband today is not good. Something's wrong with him. Alguma coisa está errada com Alguma ele. coisa não está bem com ele. Something is not okay E with him. começar a fazer o seu papel de mulher And you start doing para the role levantar o seu of a marido. wife to Para lift, levantar uplift o seu your husband. Irmão Samuel sabe melhor do que eu. Brother Samuel, knows Aprecio that. este casamento pela idade. I really Já appreciate venceram this, muitas coisas. this marriage for their Mas age. é assim mesmo. They overcame a lot of O things. contrário também. O contrário também acontece. The opposite A also mulher vem para happens. baixo. And As the wife coisas não correram bem. is down, things didn't go well, Porque não é o simples fato because it's not just de você ser cristão. for being a Christian Todos os dias as coisas vão correr bem. that every day things will be okay. Não é? E o seu parceiro And your partner deve perceber must que a minha understand esposa não está bem that hoje. things are not okay O seu today. semblante já mostra. Your face shows that. Animar ela. You try to uplift her, Animar ela. to cheer her, Dar forças a ela. to give her strength, Porque o lar, because the home, o the casamento marriage, tem que ser o refúgio do mundo. must be a refuge of the world. Fugimos das coisas do mundo, To run away from things dos of the world, problemas do mundo, the problems of the world, mas quando chegar em casa, but when you reach home, encontrar uma paz, find peace, encontrar um you ambiente find environment de alegria, of joy,
Isso é que tem que ser o lar. That's what must be Assim a que tem home. que ser um casamento. That's what must be a Povo de marriage. Deus. People of God. Povo de Deus, People of God. Deus ama os casamentos. God loves the marriages. Deus ama as famílias. God loves the families. E porque Satanás sabe disso, And because Satan knows that, ele vai lutar sempre he will fight all the time. para destruir os He will casamentos. try to destroy the Ele marriages. sabe quão importante He knows how é um important casamento. is the marriage. Ele vai pôr a mão He will always fight. para destruir. He will always seek to Lembra-se destroy. do que falamos. Remember what we're talking about. Uma família organizada Organized em family Cristo in Jesus, Christ Jesus vamos ter, consequentemente, will have uma consequently sociedade organizada, organized um society, país organizado. a country that is organized. Seria muito bom It would be good que no último that dia, in the last day, depois after do julgamento judgment, final, final a judgment, família estar junta. the family may be Vai together. ser penoso It will be a painful. esposa estar num lado The wife is on one e side marido no outro lado. and the husband on the other Vai side. ser penoso. It will be painful. Oremos em família. Let's pray together. The Busque family. Jesus para sua família. Seek Jesus for your family. Mantenha o Espírito Santo na sua casa. Keep the Holy Spirit in your Mantenha house. o fogo do Espírito Santo na sua Maintain família. the fire of the Holy Spirit in your Não life. permita que o Satanás Don't allow that Satan venha destruir. come and destroy. Tome o cuidado. Be careful. Tome cuidado Be careful com informações de fora. with the outside information. Com informações de fora. With outside Sabe que o information. Satanás You know that às Satan vezes usa as pessoas. sometimes uses Vê people. que este casamento está muito bom He says that this marriage is para colocar okay. intriga, And so to put para confusion. colocar mentira, To put só para lies. ver o casamento destruído. Just to see that É marriage assim que funciona destroyed. Satanás. That's how the devil works. Ele vê, He sees esta família é unida. this family is united. Esta família é um exemplo na zona. This family is an Vão example. colocar intriga, He will put quarrels. vão falar mal He'll put. para destruir esta família. He'll speak evil or Para put destruir a evil família. as to destroy the family. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. O plano de salvação Plans of salvation. de Deus, God's plan of ela salvation. consiste It lies on em Jesus. Jesus. Jesus é a pedra fundamental Jesus is the cornerstone do plano da salvação. of plan of salvation. E a família And the é o family, bem mais precioso that is the most precious good que Deus constituiu. that God put. Deus ama a família. God loves the family. Não se esqueça disso. Don't forget about it. Não se esqueça Don't disso. forget it. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Palmas para o Senhor Jesus. Put the hands together for Jesus. Jesus merece muito mais. Jesus deserves much more. Palmas para Jesus. Oh, Jesus. 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 Ele está aqui. He is here. Ele está He aqui. is here. Palmas para Jesus. Together for Jesus.